Falando de uma coisa que revirou as redes sociais ontem. A contratação do Robinho, ela veio acompanhada da empolgação da torcida do Santos, mas também de muita reclamação de mulheres, porque o Robinho, nesse momento, tem uma condenação por estupro na Itália. Nós estamos em contato com um jurista que tem conhecimento enorme da jurisprudência internacional, é um querido amigo, o Dr. Walter Fanganello Mairovich, que vai falar com a gente a respeito do tema. Dr. Walter, uma honra recebê-lo aqui no Mesa Redonda. E a pergunta primeira, inicial. O Robinho, ele tem algum problema com relação a atuar no Brasil, a poder viajar? Ele pode ir para a Itália? Como é que funciona isso, Dr. Walter? Boa noite. Boa noite, Flávio. É um grande prazer revê-lo. Boa noite a todos da mesa e uma saudação especial, eu, como palmeirense, ao Lúcio, ex-jogador do Palmeiras e campeão do mundo. O primeiro ponto, Flávio, que me parece fundamental a gente tratar de cara, é uma conquista civilizatória, é uma conquista da humanidade. Eu não estou aqui para falar da vida do Robinho, nem se o Santos deveria ou não contratá-lo. Só questão jurídica, e essa é a fundamental. Estou a me referir ao princípio da presunção de inocência. Esse princípio está presente na Constituição italiana de 48 e também na Constituição brasileira, que copiou a italiana. Atenção, copiou a italiana no particular, que diz que todos são presumidamente inocentes até que a responsabilidade criminal, a culpa, seja afirmada, confirmada por uma sentença que não caiba mais recurso, com trânsito em julgado. Levando esse princípio civilizatório ao caso Robinho, o que a gente tem juridicamente? Que ele é presumidamente inocente e nós não podemos antecipar a culpa dele. Dizer que, olha, ele efetivamente participou, a acusação tem procedência, não. Isso porque a justiça italiana, Flávio, ainda não decidiu definitivamente. O que a gente viu foi uma decisão de primeiro grau, que lá na Itália é um tribunal, é um colegiado, que tem inclusive participação popular no julgamento, que concluiu pela procedência da ação com relação ao Robinho e a outros. Então, depois disso, o que aconteceu? Ele recorreu ao Tribunal de Apelação. E qual é a regra? Ele foi admitido a recorrer em liberdade. Mais do que isso, não existe, no momento, nenhuma ordem de prisão contra ele. E ainda levando o dado mais adiante. No Brasil, jamais, por força da nossa Constituição, se ele for condenado definitivamente, jamais ocorrerá a sua extradição do território brasileiro para a Itália, porque a Constituição brasileira não admite a extradição de nacionais brasileiros natos, que é exatamente o caso do Robinho. Será que eu respondi toda a tua pergunta, caro Flávio? Como sempre, doutor Walter, sempre muito esclarecedor. Mais uma colocação só para a gente já liberá-lo, agradecendo esse domingo à noite que o senhor disponibiliza alguns momentos para estar com a gente. O Robinho jogava no futebol turco e quando a equipe dele foi jogar contra a Roma, a direção do clube não levou o Robinho. Foi uma questão de prevenção? Há algum risco de uma mudança? De repente ele está no território italiano, pode ter uma ordem de prisão. Como é que o senhor encara isso? Se o Santos for jogar na Itália, ele pode ir tranquilamente? Olha, Flávio, certamente foi uma medida de super cautela, porque na Itália o que existe é a possibilidade de se revogar esse benefício que ele tem de recorrer em liberdade, mas em razão de um princípio da necessidade. Vamos imaginar que se chegue à conclusão que o objetivo dele é fugir, não encarar a justiça italiana, aí
em tese, estou falando em tese, se pode revogar esse benefício e se impor uma prisão preventiva. Mas até o momento não existe nada a respeito. Eu permitiria, peço, Flávio, para tocar na tecla. Veja, eu sei muito bem, abomino, como todos nós, tenho certeza disso, todos nós, o crime de estupro, que é um crime hediondo. Eu não estou aqui entrando no mérito se ele cometeu, se foi coautor, se foi responsável por isso. Eu estou apenas dando encaminhamento jurídico, o que existe no mundo e no mundo civilizado. Se a gente quiser fazer um paralelo, vamos lembrar o caso do ex-presidente Lula, onde se impôs uma prisão antecipatória por um julgamento em segundo grau, e o Supremo Tribunal Federal pegou exatamente esse mesmo princípio da presunção de inocência, também chamado de presunção de não culpabilidade, para dizer não pode no sistema brasileiro se botar alguém na cadeia sem motivo só pelo fato dele ter sido condenado. A necessidade do trânsito em julgado. Ficou claro, prezado Flávio? Sim, e eu lhe agradeço muito, doutor Walter. Uma honra voltar a falar com você, poder ter esse contato e vamos marcar um café para que eu aprenda um pouquinho mais com a sua sabedoria. Muito obrigado, doutor Walter. Imagina, eu estou sempre atento nos seus programas. Um abraço forte. Muito obrigado, muito obrigado. Senhores, está colocado uma situação, e aí a parte jurídica eu acho que não dá para a gente ficar discutindo, mas há um lado técnico. O Robinho jogou muito pouco nos últimos anos, nesse último ano lá no futebol turco. Celso, você faria a contratação? Somando todos os fatos, tem o lado de empresas que podem querer ou não anunciar no Santos, enfim, é uma série de fatores. O lado jurídico, o Dr. Walter esclareceu bem, juridicamente não há uma condenação definitiva. É que uma contratação como essa, ela envolve vários fatores. Envolve uma questão de marketing, aí o marketing você já perde, porque a imagem do jogador, por enquanto tiver esse processo, ela não é favorável do ponto de vista de patrocínio e tudo mais. Do ponto de vista técnico, o Robinho não tem jogado, né? Pra gente é difícil acompanhar o campeonato turco, mas pelo que a gente sabe, não tem atuado. Eu vi alguma coisa aqui pela Rede TV e ele não jogou mesmo, jogou muito pouco. E aí precisa ver se a relação custo-benefício é interessante. O Santos está se virando bem com os meninos que lá tem, né? O Cuca está fazendo um belo trabalho. Então, não sei se o momento para trazer o Robinho seria esse, pela questão técnica e por tudo que isso envolve. Agora, do ponto de vista legal, está claro, não tem nenhuma objeção, não tem nenhum problema jurídico que impeça essa contratação. Ele está ali para trabalhar, ele pode trabalhar. A questão é muito mais a imagem do clube, ainda mais observando todo o barulho nas redes sociais. Vampeta, o que você pensa disso? Você que falou já há algum tempo que o Robinho tinha te falado que estava contratado. Meu amigo, né? Seria até suspeito de falar qualquer coisa assim, até que seja julgado, mas a parte, que nem você falou, a parte técnica de atleta agrega muito para o Santos. O Santos precisa de reforço, o campeonato é longo, o Santos está bem na Libertadores, ele está bem no Nacional, ganhou hoje, mas o Robinho é ídolo, e toda vez que ele jogou com a camisa do Santos, sempre jogou bem, sempre conquistando, e é muito melhor do que um monte que está lá, um monte. Para você, Lúcio, essa situação toda, você que viveu na Itália há muito tempo. É uma situação que extra-campo, como o Vampeta falou, dentro do campo a gente já teve a oportunidade de estar com o Robinho, a gente sabe que é um cara que agrega muito para o grupo. Acho que o Santos, dentro do campo, vai ter um ganho com a contratação do Robinho, né? Claro que fora do campo, a questão do marketing, a questão da imagem, aí o clube que vai ter que tratar com isso. Mas é um cara de grupo, é um cara que sempre está buscando motivar os companheiros também, e com certeza isso vai dar muita motivação para ele estar voltando para o clube que revelou ele, onde ele teve muitas conquistas. Eu acho que o Santos ainda vai colher bons frutos aí. E é bom deixar claro, viu, Flávio, que apesar da condenação, a culpa dele só seria comprovada em última instância. Sim, claro. Então, por enquanto, não dá para você falar outra coisa que não seja que ele está apenas um condenado. Garrafa? Ô Flávio, boa noite a todos. Obviamente não sou formado em Direito como você, e foi esclarecedora
a explanação do Dr. Walter, né? E deixando bem claro, acho que todos nós aqui somos totalmente contra qualquer tipo de violência, principalmente a mulher, não é? Mas partindo do princípio que não há uma condenação, que não há um impedimento, seria leviano, no meu entendimento da minha parte, fazer qualquer tipo de condenação. E futebolisticamente, nós dizemos sexta-feira, no Mesa Redonda, o Robinho só seria inviável para o Santos se no aspecto financeiro viesse onerar os cofres. Mas pelo que a gente tem conhecimento, o acordo foi muito satisfatório ao Santos, o Robinho abriu mão, fez um contrato muito legal. Um salário mínimo por 5 meses. Então, um salário mínimo por 5 meses, aí com algumas compensações. Então, acho que é de ótimo tamanho a chegada do Robinho. E repetindo, a minha posição pessoal, somos contra qualquer tipo de violência, principalmente contra a mulher, mas respeitando a lei. O que diz a lei, e eu como leigo, eu fico com o que disse o Dr. Walter nesse momento. A doutora Marisa Lígia é a advogada do Robinho nesse caso, e ela vai complementar essa situação. Doutora Marisa, muito boa noite. Muita gente está dizendo, uma advogada, mulher, está defendendo um jogador nesse tipo de acusação. Queria que a senhora falasse sobre esse tema e como está o processo nesse momento. O doutor Walter já falou, né? Em primeira instância, tem 2 graus ainda de apelação na Itália. Que a senhora nos desse uma ideia de como está esse processo e sobre essa história que a gente viu muito em rede social. Poxa, uma mulher defendendo um jogador nesse caso. Boa noite, doutora. Muito obrigado por nos atender. Boa noite, Prado, tudo bem? Boa noite a todos da mesa. Eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse caso. Realmente, infelizmente, a gente está vendo a imprensa, na maioria das vezes, se manifestando de uma maneira muito concentrada e sem saber, de fato, o que está acontecendo, sem saber os preceitos jurídicos e, principalmente, o que está acontecendo no processo. Então, eu ouvi um pouquinho da explanação do Dr. Walter, eu concordo com tudo que ele falou. Foi esclarecedor, né? Eu acho que é uma terceira pessoa que não eu falando de tudo isso. E me causa um pouquinho de surpresa, alguns colegas, depois do vídeo que eu postei ontem, alguns colegas da imprensa vindo a mim dizer assim, nossa, eu não sabia que ele só foi condenado na primeira instância, eu não sabia que não tinha ordem de prisão. É um fato que foi divulgado em 2018, né? Quando eu falei com sinceridade, as pessoas precisam estudar um pouquinho, principalmente quando elas não dominam no caso jurídico, não dominam uma informação, porque elas são formadoras de opinião. Então, você pode aí acabar com a vida de uma pessoa por estar aí espalhando notícias que não deixam de ser fake news, né? E eu tenho escutado bastante coisa, assim, da própria imprensa, principalmente da ala feminista da imprensa, que acha que por eu ser mulher, eu tenho que me manifestar a favor de uma mulher independente se ela está certa ou errada. Eu não acho isso. Eu acho que como profissional tem que ser... atuar, no meu caso, atuar de acordo com a lei. Eu acho que a ala jornalística ela tem que atuar com imparcialidade. Eu acho que isso que eles aprenderam na faculdade, elas têm que entender, toda a classe, mas as mulheres também, têm que entender que elas precisam saber o que está acontecendo para se manifestar, ou seja, com isenção. E no meu caso, eu tenho escutado algumas coisas desse tipo e fica difícil até eu explicar que porque as pessoas não querem entender, na verdade. As pessoas estão numa fase de lacração, né? Defender a opinião delas a todo custo. E, de fato, como mulher e como uma pessoa já estabelecida na minha área, já tenho a minha carreira formada, eu não estaria defendendo, eu não estaria com ele se eu não tivesse certeza da inocência dele. Eu conheço o processo de perto. Então, eu tenho certeza da inocência dele, senão eu não estaria. Eu sou mãe, eu sou tia, eu sou filha, eu não defenderia alguém, assim como vocês falaram, eu também não defenderia alguém que tivesse algum tipo de envolvimento, direto ou indireto, num crime desse. Doutora Marisa, para a gente liberá-la, a senhora se surpreendeu, eu não sei se a senhora falou com o Robinho também, com a repercussão, com o tamanho da repercussão, e quase sempre de uma forma negativa, com relação à contratação do Robinho pelo Santos? Olha, na verdade, ele é bem forte emocionalmente, ele está, claro que não tem como não entristecer-se,
Mas eu fico um pouco chateada até mais que ele, porque a repercussão aqui no Brasil, ela é totalmente voltada por um lado, sem estudo, sem reflexão, tipo essa que o doutor Walter fez, e do lado de ele é condenado. Por exemplo, hoje eu vi uma jornalista, formadora de opinião, TV e TV, Globo.com, ela foi desmentida e ela falou, isso não importa, o importante é que ele foi condenado em primeira instância. Então, ele é condenado. Então, assim, a falta de querer entender o caso e de dar essa presunção de inocência, ela me deixa bastante chocada, já que mesmo na Itália, um país que ele é estrangeiro, que tem todos os problemas sociais, de racismo, etc., e a imprensa age um pouco diferente que aqui. Doutora Marisa Lígia, muito obrigado por nos atender, obrigado pela sua gentileza, por certo voltaremos a falar no transcorrer da situação. Obrigado, uma boa noite para a senhora.